Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Direcional Centro de Ensino. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade àquelas aulas, né? Não videoaulas de questões, mas dando continuidade aos sistemas. Nós paramos lá no sistema articular, pessoal. E vamos falar então hoje da parte final do sistema articular, da artrologia, ok? Então, como vocês estão vendo na tela aí, nós vamos dar continuidade à classificação das articulações, que é de suma importância para aqueles que querem fazer esse concurso da PSERG, até também para outros que querem estudar para os seus cursos de nível superior, para outros concursos que não sejam da PSERG. Bora lá? Então vamos lá. Classificação das articulações sinoviais. Quero lembrá-los que para eu classificar, quanto ao número de eixo, ou qual eixo funciona naquela articulação, e quanto à morfologia, somente as articulações sinoviais é que nós podemos determinar isso. Não temos como fazer isso em articulação do tipo fibrosa, nem cartilaginosa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entrar um pouquinho mais aí. Classificação quanto ao eixo, ou quanto ao número de eixos, tá? Nós temos 3 tipos, galera, como vocês estão vendo aí. Monoaxial, que alguns autores colocam como axial. Tem até um outro nome agora, mas eu não me recordo, né? Temos a biaxial e a triaxial. O que é uma articulação monoaxial? É uma articulação que permite anatomicamente 2 movimentos. A gente não vai entrar aqui em questões de biomecânica, de cinesiologia, mas quando uma articulação anatomicamente realiza 2 movimentos, por exemplo, a articulação do joelho realiza o movimento de flexão e extensão, a articulação do cotovelo realiza o movimento de flexão e extensão, tudo bem? Ou seja, são 2 movimentos apenas, então eu digo que aquela determinada articulação, ela possui um eixo, então ela pode ser chamada de monoaxial ou axial, tudo bem? O que é uma articulação biaxial? Preste atenção, se axial ou mono é um eixo, porque axial significa eixo, beleza? Se nós temos um eixo gerando 2 movimentos, a articulação que tiver 2 eixos, ela então vai permitir 4 movimentos. Ela é biaxial, então ela vai permitir 4 movimentos. Por exemplo, a articulação do punho. A articulação do punho permite flexão, extensão e também permite o desvio ulnar e o desvio radial, ou adução e abdução. Quantos movimentos? 4. É uma articulação do tipo biaxial na classificação quanto ao número de eixos. Pegou a visão? O que é uma articulação triaxial? É a que realiza 3 movimentos. Olha só, 3 movimentos ou 6 movimentos. O nome, ele pode te enganar. A estrutura lá no enunciado pode te enganar, porque 3 movimentos não é o que sugere, sim 3 eixos. Se são 3 eixos, são quantos movimentos? 6 movimentos. Aqui é falada, aqui é tratada no corpo humano, as duas, na verdade, são a glenomeral e a coxofemoral. Glenomeral, principal articulação do ombro, que vai permitir o movimento de flexão, de extensão, abdução, adução, rotação medial ou interna, rotação lateral ou externa. Pegou? Vamos que vamos. Classificação quanto à morfologia. O que é isso? Morfologia, pessoal, é o estudo da forma da estrutura. Então, se eu estou estudando morfologia das articulações, eu estudarei então as estruturas que compõem aquela articulação. Só que a maneira como os livros, como os autores abordam a morfologia, é a forma do encaixe dessas articulações. Pegou a ideia? Por exemplo, se você pegar 2 madeiras, que tem as mesmas dimensões, largura, comprimento, espessura, se você juntá-las uma ao lado da outra, vai se encaixar certinho. Então, se você pôr a mão entre as duas, ou seja, entre os 2 ossos,
vai estar planinho, significa que é uma articulação plana. E aí como eu estudo? Através de que classificação? Por que eu disse que ela é plana? Porque as superfícies articulares, ou seja, para ser uma articulação, como vocês já viram lá atrás, precisam ter dois ossos, dois ou mais ossos. Então, um osso com outro osso, no mínimo. E aí, se esses dois ossos eles ficam planos, um em relação ao outro, formando aquela articulação, daí nós temos uma articulação plana. Pegou a visão? Então, começando pelas próprias planas. As articulações planas, olha aí, as superfícies articulares são planas e permitem movimentos considerados como deslizamentos. Então, por exemplo, a articulação externo-clavicular, tão importante no movimento de fazer a movimentação do ombro, né? Flexão, extensão, abdução e adução. Se vocês palparem aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, no ônibus, se vocês colocarem as mãos aí, eu não posso colocar por causa do microfone aqui, tá bem na altura dessa articulação. A articulação perdão, eu falei acrômio, né? Articulação externo-clavicular. Essa articulação, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nós já falamos isso em ossos, né? Mas a clavícula, pessoal, é um osso do esqueleto apendicular, né? Que está fixado ao externo, que é do axial. Geralmente, fraturas nesse osso, pessoal, fazem uma depressão do membro superior. Por quê? Porque a clavícula tem uma responsabilidade grande, né? De fixar, de sustentar, né? O membro superior ao externo. Então, se você pôr a mão aí entre o seu externo e a sua clavícula, fizer um movimento de flexão, extensão do ombro, abdução e adução, você vai ver sua clavícula fazendo uma rotação anterior, que na anatomia é um deslizamento. Pegou a visão? Por que é um deslizamento? Porque as superfícies entre a incisura clavicular que está no externo, ok? E a extremidade external que está na clavícula, quando elas se juntam, elas são planas. E aí, morfologicamente, na classificação morfológica, a articulação externo-clavicular é conhecida como uma articulação plana. Pegou a visão? Vamos que vamos. Aí um exemplo, ó, externo-clavicular, outros exemplos, as articulações intercarpais entre os ossos do carpo, entre escafoide semilunar, entre piramidal e pisiforme, são articulações do tipo planas. As articulações intermetacarpais, ou seja, entre os metacarpos, né? Ou seja, proximalmente, são articulações do tipo plana, são articulações sinoviais, obviamente. Lembra que nós começamos a aula? Para eu classificar quanto ao número de eixos, para eu classificar morfologicamente, eu preciso entender que essas duas classificações elas estão estritamente voltadas à articulação sinovial. Pegou a ideia? Vamos que vamos. O que é uma articulação do tipo gínglimo? A articulação do tipo gínglimo é a famosa dobradiça. Só você pensar numa porta, pessoal, num portão, beleza? Que vai abrir e vai fechar. Quando abre e fecha, imagina o seu cotovelo aqui, ó, abrindo, extensão, fechando, flexão, ok? 2 movimentos. Então, dobradiça faz mais de 2 movimentos? Normalmente não. No corpo humano, não. Entenderam? Então, toda articulação do tipo gínglimo tem forma de dobradiça, permite movimentos de flexão e extensão. Então, você já agrega os movimentos que se fazem nessa articulação. Tá? Então, toda articulação do tipo gínglimo, que tem o formato de dobradiça, vai permitir o quê? Então, os movimentos de flexão e de extensão. Beleza? Vamos lá. Articulações como exemplo que nós temos do tipo gínglimo. O joelho é clássica, anatomicamente, aos amigos educadores físicos, aos amigos aí da medicina, aos amigos fisioterapeutas que estão formando ou não, todos vocês, nós aprendemos biomecânica e nós sabemos que em outra ciência o joelho ele permite mais de 2 movimentos, mas voltado para a PSERG, vocês têm que entender que o joelho é gínglimo. Os livros de anatomia eles falam como gínglimo, dobradiça. Assim como as articulações interfalangianas, tá? As proximais e distais, a articulação do cotovelo, a articulação tibio-talar,
ok? Ou a que a gente chama de tíbio-társica, ok? Que é vulgarmente chamada de articulação no tornozelo. São articulações, todos esses exemplos, como articulações do tipo gínglimo, como se fossem abrir e fechar, beleza? O que é uma articulação elipsoide, tá? Tem uma forma elíptica, né? Como diz aí o conteúdo, que também alguns autores em anatomia chamam de bicondilar. Tá? Permite os movimentos de flexão e extensão, além de adução e abdução, diferente da gínglimo, que permite 2 movimentos de flexão e extensão. A elipsoide permite 4. Então, toda articulação que é do tipo elipsoide, ela vai permitir flexão, extensão, abdução e adução. Um exemplo aqui, ó, a radiocárpica que nós falamos, ó, flexão, extensão, adução e abdução, que alguns autores chamam de desvio ulnar, desvio radial, beleza? Aqui os exemplos, olha ali, ó, articulações metacarpo-falângicas. Por quê? Porque entre o metacarpo, entre a palma da mão e os dedos, temos uma articulação, pessoal, tá? Nós conseguimos fazer, ó, flexão, extensão, abdução e adução, ok? Bem nas articulações metacarpo-falângicas, bem nesse meio aqui, tudo bem? E aí, esses são exemplos clássicos, e ali também está uma outra tirinha, né? Uma outra listazinha, se vocês olharem, eu vou passar o mouse aqui, ó, tá vendo? Demonstrando que nessa região aqui, ó, a articulação radiocárpica é onde ocorre também os movimentos de flexão, extensão, adução e abdução, e ela é chamada de elipsoide. Por isso, tá? Por um formato elíptico, como vocês estão vendo aqui na imagem, e esse formato elíptico, tá? Ele vai permitir, né? É considerável que haja esses movimentos. Não vai poder acontecer aqui, pessoal, outros movimentos que não sejam esses, entende? É meio que quase que matemático. Se você for pegando nessa ideia, fica muito mais simples para você. Quem que são as articulações trocoides? Primeiro, toda vez que você pensar em trocoide, pensa em um anel, né? Um anel e uma estrutura em forma de um prego, né? Um eixo que vai estar fixado a esse anel. Você que aí gosta de automóveis, né? De mecânica, né? Ou até mesmo outras estruturas de casa, né? Que vai envolver um anel e um eixo. Tá? Quando eu penso em um anel e um eixo, aqui eu coloquei, né, 2 estruturas, 2 superfícies articulares, uma tem forma de pino e a outra tem uma forma de anel, o anel sempre circundando esse pino. Essa é a forma das articulações trocoides no nosso corpo, galera. Onde nós temos exemplos clássicos da articulação radioulnar, ok? Articulações radioulnares, né, proximais e distais, que permitem o movimento, né, de, olha aqui, ó, pronação, supinação, tá? Que são rotações, porque as articulações do tipo trocoide, a forma delas, pessoal, permite o quê? Permite movimentos rotacionais. Pegou a visão? Então, é a receita de bolo das trocoides. Sendo que aqui no antebraço, o movimento rotacional é chamado de pronação e, ó, suplico, eu te peço, eu te imploro, eu supino. Aqui, ó, minha mão fica supinada. São os movimentos realizados por uma articulação do tipo trocoide, articulações radioulnares. Pegou? Vamos que vamos. O que é uma articulação selar? É só você pensar na sela de um cavalo. Eu nunca montei um cavalo, mas eu fico me imaginando. Se você já montou um cavalo, você sabe, tem uma sela, né? Ah, professor, eu nunca montei num cavalo com uma sela. Tem uma experiência, até eu quero ter também. Eu nunca tive, mas quem já teve vai acabar comentando aí que é bem legal. Inclusive, existem tratamentos fisioterapêuticos, né? Com ecoterapia, né? A galera tem um trabalho assim, tem um resultado muito bacana, né? Ajuda muito o sistema nervoso, né? De nós, né? Todos nós, de todos os indivíduos, principalmente aqueles que têm lesão neurológica. O que é uma articulação selar, pessoal? É quando um osso ele se comporta em relação ao outro osso
como sendo um formato de uma cela, sendo que é só para vocês terem uma noção, né? Quando você está sentado, montado a uma sela, num cavalo, perdão, ou seja, sobre uma sela, quando você faz o movimento de jogar o corpo para frente, seria um movimento de flexão. Quando você, mesmo em flexão, você muda o seu ângulo de movimento, você muda o plano e o eixo. Essa articulação, pessoal, ela é uma articulação diferenciada justamente por isso. Porque você consegue fazer um movimento, por exemplo, de flexão, né? E você consegue fazer um movimento, olha aqui, ó, de abdução, beleza? Se você estiver em posição anatômica, você vai entender isso. E você vai lá, ó, e faz um movimento de flexão, tudo bem? Ou seja, você sai de um plano e de um eixo e gera um outro movimento através de outro plano e outro eixo. Pegou a visão? Então, a articulação selar, a clássica, que é muito falada, cai em muitos concursos, mesmo com o pessoal da galera da enfermagem aí, né? Uma articulação que é a primeira articulação carpo-metacárpica, tá entre o trapézio e o primeiro metacarpo, pessoal. É considerada uma articulação, inclusive cai muito do pessoal da militar, né? Risartrose, é um tipo de artrose que acomete exatamente essa articulação. E na incidência, né, na estatística, acomete mais mulheres do que homens, tá? Então, o que é uma articulação selar? Tá? É uma articulação que os movimentos que ocorrem nela são movimentos, e aqui, ó, uma coisa, voltando aqui, ó, olha aqui, ó, os mesmos movimentos que a elipsoide permite, né? Voltando aqui um pouquinho o slide, quais são os movimentos que a elipsoide permite? Flexão, extensão, adução e abdução. Aqui, ó, como se fosse em posição anatômica, né? Abdução, adução, flexão e extensão. Pegou? Ou seja, o diferencial da selar é que, ora, uma superfície óssea ela está como côncava, e ora ela está como convexa. Um osso sobrepõe ao outro osso. E isso lá entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Entenderam, pessoal? Ou seja, é uma articulação um tanto detalhada, né? Um tanto especial aí no nosso corpo. Beleza? Vamos lá. E o último exemplo que nós temos aí é a articulação esferoide, né? O que seria uma articulação esferoide? Um osso tem um formato de uma cabeça. Aí eu coloquei ali, ó, um osso tem um formato de uma bola e o outro tem uma forma de um cálice, tá? É possível isso, inclusive na região da coxa, né, entre o fêmur e o quadril, nós temos uma estrutura chamada de acetábulo, tá? Que significa caneca, xícara, que vai servir justamente para alguma coisa estar dentro, etimologicamente falando, né? E aí, o que vem dentro? A cabeça do fêmur. Então, uma estrutura que tem um formato côncavo vai permitir que a estrutura que tem um formato convexo, que é a cabeça do fêmur, se articule. Então, o formato dos dois ossos vai ser um formato o quê? Um formato esferoide. Beleza? Quais movimentos que tem numa articulação do tipo esferoide? Ela, como é uma articulação triaxial, ela vai permitir 6 movimentos. Flexão, extensão, perdão, pessoal. Assim como o ombro, ó. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, rotação lateral. 6 movimentos, beleza? Aqui nas imagens, né, exatamente uma estrutura em forma côncava e a outra em forma de convexo, tá? Ou forma convexa. As duas clássicas, coxo femoral, correto? Que se chama de articulação do quadril, e a glenomeral, que a gente chama de articulação do ombro. É a principal articulação do ombro. Sabemos que o ombro é complexo, né? Tipos de movimentos que ocorrem no corpo, pessoal, são 6, né? Existem também os movimentos especiais, tá, pessoal? Nós não vamos abordar aqui, mas existem movimentos especiais, como movimento de eversão e inversão, tá? Movimento de protração e retração, beleza? Ou supinação e pronação. Vários autores chamam de movimentos especiais. Pegou?
Flexão, extensão, abdução e adução, rotação medial e lateral. Lembrando que rotação medial pode ser chamada de rotação interna, rotação lateral pode ser chamada de rotação externa. O que é o movimento de flexão? Simples. É quando, por exemplo, o cotovelo, estou em posição anatômica, ó, cotovelo. Eu faço uma flexão, o ângulo ele vai diminuir. E a face anterior do segmento antebraço vai ao encontro da face anterior do segmento braço. Pegou? Assim como no punho, ó. Punho. Face anterior, face anterior. Face anterior da mão, palma da mão, face anterior do antebraço. Aqui, ó, o ângulo vai diminuir, ó, vai diminuir. Por quê? Porque eu estou realizando uma flexão. Pegou? A única diferença, né, no corpo humano aí que nós vamos abordar é em relação às faces anterior. Seria no joelho. Quando você faz uma flexão no joelho, você está fazendo com que a face posterior da sua perna vá ao encontro da face posterior da coxa. Pegou a visão? E aí a gente sabe também que no tornozelo, pessoal, não tem extensão. O que seria extensão no tornozelo? Seria a flexão plantar. E a flexão normal, a flexão dorsal. Então, se você brincar um pouquinho disso aí, você vai entender o que eu estou falando. É bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Flexão. O que seria extensão? O contrário de flexão. Se eu faço uma flexão diminuindo o ângulo e aproximando a face anterior do antebraço à face anterior do braço, o que seria a extensão? Aumentando o ângulo e afastando os segmentos. Tranquilo, beleza? Movimento de abdução. Abrir. Cuidado com a forma que você fala e que você vai fazer. Tudo bem? O que seria abrir? O que seria abrir? Não é isso não. Tem que me basear lá das aulas de posição anatômica. O que é movimento de abdução? É quando eu afasto o segmento da linha mediana. Beleza? Se eu estivesse de pé, eu faria um movimento como o pessoal que faz taekwondo, que faz karatê, kung fu, tailandês, boxe tailandês e etc. Muay Thai, que faz os movimentos elevando a perna para a lateral, né? Que alguns aí lembram de Jean-Claude Van Damme, né? Vários outros atores aí, vários outros lutadores. Vocês também têm alguns amigos aí lutadores também que estão participando aí do canal, tá? Então, abdução, abrir. Só que esse abrir é afastando o segmento da linha mediana. Quais são as articulações que permitem isso, professor? Cuidado! Ombro, glenomeral, coxa femoral, ok? Punho, tudo bem? Os dedos das mãos, cuidado porque o indicador e o polegar fazem a abdução, tudo bem? E isso falando de uma maneira bem simples, tá? Porque se eu for aprofundar aqui, né, eu vou ter que explicar para vocês que existe uma linha mediana própria para a mão. Beleza? Aí não dá pra gente aprofundar nisso, mas a galera que tá fazendo medicina aí, alguns que já estão estudando há algum tempo aí, aprofundando e sabem disso também. Então, abdução. O que seria a adução? O contrário de abdução, pessoal, obviamente. Se eu tô afastando o meu segmento, né, do meu corpo da linha mediana, a adução é a volta desse segmento. Tudo bem? Aproxima os segmentos. Beleza? Movimento de rotação medial, tá? O que seria a rotação medial? Seria a cabeça do úmero, ou a face anterior do úmero, nesse caso, ela se aproximar da linha mediana. Cuidado, a face anterior. E não o segmento todo se aproximar, a face anterior. Então, a face anterior está aqui, ok? E aí agora, ó, eu vou, né, jogar a face anterior voltada para a linha mediana. Vou fazer uma rotação lateral aqui, ó. Olha a minha mão, ó. Eu vou afastar a minha mão aqui, eu estou fazendo uma rotação lateral. A galera da educação física aí sabe, da fisioterapia, quando está fazendo um tipo de fortalecimento muscular nos pacientes, nos seus clientes, os seus alunos, né, você pode pegar a cordinha, né, uma faixa elástica, e aí você fazer um movimento específico e pedir para o aluno, ó, puxar a corda, assim como o contrário aqui, ó, fazer uma rotação lateral para trabalhar os músculos rotadores laterais e mediais do ombro, beleza?
Rotação medial. O que é rotação lateral? O contrário de rotação medial. Se rotação medial é quando a face anterior ela se aproxima da linha mediana, a rotação lateral ela vai afastar a face anterior da linha mediana. Pegou? E aí, pessoal, nós finalizamos, né, esse conteúdo de sistema articular. Podem pegar no vídeo anterior, um vídeo muito bacana, né, tratando do início das articulações, beleza? No próximo vídeo eu vou trazer uma explicação sobre as estruturas, né, de uma articulação sinovial, beleza? E eu vou pedir para vocês encarecidamente, né, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para que vocês possam receber, né, os vídeos novos que eu pretendo gravar, outros vídeos aí para vocês, como eu tenho feito com muito sacrifício, né, pessoal? Peço também que quem tiver interessado, pessoal, na apostila, no caderno de questões, eu estou quase iniciando a elaboração de um novo caderno com outras questões de concursos anteriores, com um pouco menos de questões, mas aí mais um caderno aí com aproximadamente umas 100 questões, tá? Para vocês aí treinarem, exercitar, né? Porque esse concurso vai pegar muita gente de surpresa, pessoal, né? Então, só passa aquele que estiver preparado e só se prepara quem está estudando, né, pessoal? E aí, como tem muita gente se preparando, a gente tem que pegar pesado, né? Cada um do seu jeito, claro, tá? E quem tiver interesse, como eu falei no vídeo anterior, vou estar postando sempre aqui, falando sobre isso, mande uma mensagem lá no WhatsApp, pessoal. Professor, estou a fim de fazer o aulão online, ao vivo. Eu quero participar. Cada aulão será um investimento de R$30, pessoal, com 6 horas de aula, beleza? Com questões ao final, para a gente poder trabalhar em cima daquele conteúdo que nós estudamos ali. Beleza, pessoal? Um abraço, todos fiquem na paz de Deus!